aí, rapazinho? Então vamos continuar falando sobre princípios fundamentais e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a separação de poderes, tá certo? Bom, quando a gente fala sobre a organização do poder e a gente coloca isso na Constituição, tem até uma célebre frase que diz que um país que não tem separação de poderes, ele sequer, pode ter uma Constituição. Não existe uma Constituição na qual não esteja consagrada a ideia da separação de poderes. Bom, quando a gente fala em separação de poderes, do que a gente está falando? A gente está falando das funções do Estado, tá? Então assim, você acorda de manhã, e o nosso Estado é um Estado grande, é um Estado inchado. Então você acorda de manhã e você sai da sua casa. E você pensa em todas as funções que o Estado exerce para você durante o dia. Vamos lá. Então você saiu da sua casa e você pisou na rua. Tem um Estado que organiza qual é o tamanho da calçada a partir de uma legislação, de uma lei municipal, enfim. Aí você vai andar no asfalto ali, vai pegar um ônibus, você tem um Estado que é o Estado responsável por asfaltar a sua rua através de uma política pública. Você tem saneamento básico, é o Estado que faz isso. Você pega o ônibus, o ônibus é uma concessão, normalmente uma permissão de um serviço público que deve ser prestado pelo município. Você chega no seu trabalho, o seu trabalho é regido por uma legislação trabalhista que é emanada por um Estado. O seu patrão não está cumprindo a legislação trabalhista, você vai ingressar no Poder Judiciário e aí você vai ter um juiz que também é um representante do Estado. Então vejam, tem várias coisas que são realizadas pelo Estado. E para organizar melhor essas funções, para permitir que nós tenhamos métodos de controle dessas funções, para que nós não deixamos tudo na mão de uma mesma pessoa, dentro de um Estado democrático, nós vamos fazer aí uma separação dessas funções. Então nós temos lá o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Dentro do Estado brasileiro, nós temos uma tripartição de poderes, uma separação dos poderes em 3 funções diferenciadas. Sempre foi assim? Não! Presta atenção numa coisa. Isso podem muito perguntar para você em concurso, normalmente perguntam, é uma pegadinha bem boa. O Brasil já teve outra maneira de separação de poderes? Sim, no período monárquico nós não falamos em separação de poderes, no período difícil, mas quando a gente fala na Constituição, na nossa primeira Constituição pós-independência, a Constituição do Dom Pedro I, de 1825, nós falamos em uma organização de poder em 4 poderes. Além do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, nós tínhamos também o poder moderador. E esse poder moderador era realizado pelo rei. Era uma ideia muito diferente e que não constou de mais nenhuma Constituição depois dessa Constituição de 1825. Então, às vezes, o pessoal pergunta para vocês, nos concursos, o Brasil já teve uma separação de poderes em 4 poderes? Sim, a nossa primeira Constituição previa 4 poderes. E o 4º poder era o poder moderador, certo? Isso pode cair como pegadinha para você em alguma questão. Mas voltando para cá. Em geral, e a partir desse momento, nas outras constituições até hoje e na nossa Constituição de 88, de 1988, nós trabalhamos com a ideia da tripartição de poderes, de 3 poderes. E o que é que cada um destes poderes faz? E aí, normalmente, eu pergunto aos meus alunos assim, pessoal, poder executivo. O que faz o poder executivo? E a criatura me responde, executa, professora. E o que é que faz o poder legislativo? Ele legisla. E o que é que faz o poder judiciário? Ele julga. É só isso que faz? Essa resposta é suficiente? Não! Essa resposta não é suficiente. É muito mais do que isso. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Pega teu papel, tua caneta aí para anotar, para grifar, para não esquecer. Primeiro, o poder executivo. O que faz o poder executivo? Bom, ele olha que lindo que eu vou dizer agora. Ele é o senhor da bolsa e o senhor da espada. E o que isso significa? Ele cuida do dinheiro e ele cuida da força. Então, o poder executivo, ele é muito importante nas suas atribuições, porque tanto ele arrecada os tributos e depois ele gasta o dinheiro que ele arrecadou, quanto ele também cuida da força, chefia o exército, chefia a polícia, cuida da segurança pública. Ok, olha que interessante esta questão aqui do poder executivo. Eu gosto de pensar o poder executivo também como aquele poder que transforma aquilo que está na lei, aquilo que está no dever ser,
em algo real, em algo concreto, em algo palpável que você vivencia cotidianamente. Por exemplo, está escrito lá na Constituição, existe o direito à saúde. Beleza, está escrito lá. Quem é que vai pegar o dinheiro e construir o posto de saúde, fazer o concurso público e contratar o médico, pagar o salário do médico, organizar a farmácia popular, comprar os medicamentos? Quem vai fazer isso? É o Poder Executivo. É ele que vai transformar isso que está escrito lá na Constituição em algo concreto que o cidadão pode auferir, que o cidadão pode vivenciar. Da mesma maneira, em relação à segurança. Vamos pensar que alguém comete um determinado crime e o juiz diz assim: eu te condeno a uma pena de tantos anos. Se a pessoa não se apresentar voluntariamente para cumprir essa pena, alguém vai ter que buscar essa pessoa lá e fazer ela cumprir essa pena através de uma força, do exercício da violência. Vai ter que pegar essa pessoa debaixo de cacete e levar ela para cadeia. Logicamente, dentro dos limites legais para isso. Mas o único que exerce esse exercício, como diria Weber, do monopólio da violência legítima é o Estado através do Poder Executivo. É o Poder Executivo quem é o único que está autorizado a realizar atos violentos. Claro que atendendo aos limites legais, mas é só ele, É só ele que está autorizado a realizar atos violentos, justamente para dar uma resposta, muitas vezes, à sociedade que não pode realizar autotutela. Então, se eventualmente alguém está descumprindo uma lei, eu não posso, sozinha, eu, Cláudia, ir lá e obrigar a pessoa violentamente a cumprir esta lei. Mas quem vai fazer isso, quem pode fazer isso, é o Poder Executivo, através, por exemplo, das polícias, tá certo? Então, o que você tem que saber sobre o Poder Executivo? O que o Poder Executivo ele faz? O Poder Executivo, ele arrecada dinheiro. Então, quando você pensa no âmbito municipal, o prefeito, é ele quem cobra ISS, é ele quem cobra IPTU. Quando você pensa do ponto de vista estadual, é o governador que cobra o IPVA, por exemplo. Quando você pensa do ponto de vista federal, é o presidente da República quem cobra o imposto sobre importação, ok? Então, é ele quem arrecada, é o Poder Executivo que arrecada o dinheiro. Também é o Poder Executivo quem cria as políticas públicas e gasta esse dinheiro. Então, eu peguei um determinado dinheiro de um tributo, e eu vou gastar esse dinheiro. Como? Através do plano de governo que eu estabeleci, das prioridades que eu entender que são mais relevantes, lógico, dentro do que determina a Constituição e a legislação. Então, eu vou gastar esse dinheiro com moradia, vou gastar esse dinheiro construindo moradia popular, ou fazendo financiamentos, dando subsídio para financiamentos, ou eu vou gastar esse dinheiro com saúde, construindo hospitais, vou gastar esse dinheiro com educação, abrindo mais vagas em universidades, vou gastar esse dinheiro com infraestrutura, vou construir um porto novo, enfim, Quem faz tudo isso é o Poder Executivo. Bem como é o Poder Executivo quem cuida da parte da segurança. Então, em âmbito municipal, a Guarda Municipal é administrada pelo Poder Executivo. Em âmbito estadual, Polícia Militar. Em âmbito federal, Polícia Federal. E o próprio Exército, a Aeronáutica, Marinha, tudo isso administrado pelo Poder Executivo. Percebem agora, relacionem isso com o cotidiano de vocês e vejam como tudo isso tem muita relação com por que é que as disputas eleitorais relacionadas ao Poder Executivo são tão bravas de se ganhar, são tão difíceis, são tão entruncadas. Todo mundo quer o Poder Executivo, porque o Poder Executivo efetivamente realiza muitas atribuições, tem muito dinheiro e tem também a força, tá certo? Então, o Poder Executivo, prioritariamente, é isso que faz. E o Poder Legislativo faz o quê? Legisla, professora! Sim, mas o que significa legislar? Vamos falar de Poder Legislativo. O que significa legislar? Bom, eu acho que a legislação é a maior invenção do homem. Tem gente que diz assim, não, a maior invenção é o foguete, não, é a escrita, não, é o... o avião. Não é. A maior invenção do homem é a legislação. Por que é a legislação? Porque olha que coisa mais complexa que é isso. Eu vivo numa comunidade com outras pessoas, tá certo? Nós vivemos em sociedade. Em geral é assim que nós vivemos. Aí, eu preciso saber como que eu devo me comportar e como que as outras pessoas vão se comportar para que eu tenha um mínimo de segurança na minha vida. Então, como é que eu faço para saber que eu vou sair na rua e que as pessoas não vão me roubar, que as pessoas não vão me matar? Quando eu faço um contrato, como é que eu sei que a pessoa vai cumprir aquele contrato? Enfim, nós temos que começar a criar jeitos
padrões de conduta para essa nossa vida. Mas nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas completamente diferentes. O que eu considero como bom, o que eu considero como justo, o que eu considero como ético, muitas vezes não é o que a outra pessoa que vai encontrar comigo na rua pensa. Então, o que nós fazemos? Nós criamos um sistema, olha que interessante, em que as pessoas, através do voto popular, escolhem representantes. Esses representantes, eles conseguem extrair, identificar da população, da sociedade, quais são as necessidades, o que é que precisa ser regulamentado. Uma vez que eles identificam isso, eles apresentam propostas de textos de legislação que vão estabilizar, que vão regulamentar essas condutas. Discutem sobre isso, votam sobre isso, aprovam esse determinado projeto. Esse projeto se torna uma lei e a partir do momento em que ele passa por todo esse procedimento e se torna uma lei, as pessoas, em geral, precisam seguir isso que está previsto nessa lei e assim todo mundo tem uma ideia mais ou menos de como é que se deve se portar dentro dessa sociedade, como é que as outras pessoas vão se portar também. Inclusive, havendo a violação a essas normas de conduta, a essas regras que são estabelecidas, é possível depois que você busque um outro poder, que é o poder judiciário, para que ele obrigue as pessoas ao cumprimento dessa legislação. Então, olha que coisa mais complexa e olha que coisa mais interessante. O que faz o poder legislativo, portanto? Ele consegue identificar as necessidades de regulação. Ele consegue discutir isso, transformar isso num texto, numa norma e fazer com que essa norma, uma vez publicada, promulgada, se torne obrigatória para todas as pessoas. Gente, isso é, do meu ponto de vista, a principal maneira que nós temos de organizar a sociedade e é uma coisa linda de se pensar, que foi construída teoricamente pelo homem e, claro, não se realiza 100% da maneira teórica, como eu disse, mas é uma maneira de controle social e pacificação social impressionante, né? É um negócio super complexo, é sofisticadíssimo. Pensem aí que não é só uma questão mesmo de criação de norma, é também uma questão de atualização dessas normas, de revogação das normas que vão se tornando menos interessantes para aquela sociedade, de evolução das normas conforme a sociedade progride. Pense lá assim, de repente você está fazendo uma compra pela internet e não existe uma norma que regulamenta isso. Como é que a gente vai transformar essa situação que está instável em uma situação estável? Bom, um legislador vai ter que fazer uma proposta, né, de uma lei que regulamente o comércio na internet. Isso vai ser discutido por pessoas que representam ideologias diferentes, que vêm de classes sociais diferentes, que são eleitas de maneiras diferentes dentro do Congresso Nacional. E aí, uma vez que é aprovada essa lei, vai ser promulgada, publicada, e aí todo mundo que faz comércio na internet vai ter que seguir essa mesma lei. Então é isso que o Poder Legislativo faz. Identifica as necessidades, cria normas que precisam ser seguidas por todos de maneira igualitária. E por fim, nós vamos conversar sobre o Poder Judiciário. O que é que faz o Poder Judiciário? Bom, o Poder Judiciário, ele é um poder meio esquisitão em relação aos outros dois. Por quê? Porque como é que o Poder Executivo chega, né, a essa posição? Como é que um prefeito vira prefeito, um governador vira governador, o presidente da República vira presidente da República? Através de eleições populares. Da mesma maneira, no Poder Legislativo. Como é que um vereador vira vereador no município, um deputado estadual vira deputado estadual num estado membro, um deputado federal, um senador, viram parlamentares, né, do ponto de vista da União? Através de eleições livres, tal, periódicas e tudo mais. E um juiz? Como é que um juiz se torna juiz? Não é através de eleições populares, é através, né, bom, primeiro ele precisa cumprir alguns requisitos em relação à sua formação profissional e depois ele precisa passar num concurso público. E é assim que ele se torna juiz. Isso já o diferencia dos demais, porque a gente diz que o juiz, ele não tem o que o Executivo e o Legislativo teriam, que é a tal da legitimidade democrática, porque ele não foi investido através da votação popular. Mas então o que viabiliza a existência desse poder? Para que serve esse poder judiciário e qual que é a tarefa de um juiz? Quando falo qual é a tarefa de um juiz, normalmente você já pensa, é julgar. Julgar o quê? Julgar conflitos.
mais ou menos. Vou te dizer que esse conceito, a ideia do poder judiciário como aquele órgão, né, aquele poder que vem julgar um conflito, ela é um pouquinho atrasada, porque atualmente o poder judiciário faz muito mais do que isso. Ele atua em muitas situações em que inclusive não existem conflitos. Tá, professor, então o que faz o judiciário? Eu te diria assim, que havendo uma necessidade de sanar uma dúvida ou uma celeuma a respeito da aplicação e da interpretação das normas, aparece o Poder Judiciário. E o que o diferencia dos demais é que o Poder Judiciário, no momento em que ele determina como se deve fazer a aplicação ou a interpretação de uma norma, ele o faz com fundamentação jurídica. Vou explicar isso para você. Vamos dizer assim, eu vou lá e compro um determinado eletrodoméstico em uma loja. E aí eu chego na minha casa, vou usar esse eletrodoméstico e esse eletrodoméstico não funciona. Eu vou até a loja e digo, olha, vocês me venderam um eletrodoméstico estragado. A loja diz, nós não vamos cobrir, que nós entendemos que foi você que foi responsável por estragar esse eletrodoméstico. E aí surge entre nós uma questão. Eu vou ao judiciário dizer o quê? Eu não vou exatamente para brigar com a outra parte. Eu vou ao judiciário dizer assim, olha, existe um Código do Consumidor, aconteceu esse e esse fato, e esta norma foi violada. Judiciário, aplique esta norma. Diga à empresa X que esta norma está em vigência, que esta norma tem validade, que esta norma deve ser interpretada assim e precisa ser aplicada. E aí, a parte da empresa vai se defender e vai dizer o contrário. Vai dizer, olha, eu entendo que aqui não se aplica essa norma, ou eu entendo que não se aplica desta maneira. E quem vai resolver isso, dizendo como se aplica e como se interpreta o direito naquela situação, é o Poder Judiciário. Mas a decisão do Poder Judiciário, ela se diferencia de um ato que o Poder Executivo realiza ou de um ato que o Poder Legislativo realiza, porque o Poder Judiciário, quando faz a sua decisão, ele necessariamente vai precisar fundamentar essa decisão. Ou seja, não cabe ao Poder Judiciário dizer assim, nesse caso a Cláudia tem razão, ou nesse caso a empresa tem razão, ponto. Ao Poder Judiciário, quando faz essa decisão, cabe fundamentar. Ele precisa dizer que, de acordo com o dispositivo tal da Constituição, ou com o precedente X, ou com a doutrina Y, ele entende que as provas que foram trazidas levam ele a entender que a razão está comigo ou a razão está com a empresa. Então, o que o Poder Judiciário faz? O Poder Judiciário, ele interpreta. O Poder Judiciário, ele aplica o direito. E ele faz isso através de fundamentação jurídica, tá certo? E por que eu digo assim, não relacionem tanto isso com a ideia de conflito? Porque ele faz isso até em situações que não há nenhum conflito. A situação que eu dei de exemplo para vocês tinha um conflito entre eu e uma loja. Mas às vezes você vai trabalhar com uma situação, por exemplo, em que tem um acordo entre, numa ação de família, entre um casal que quer se divorciar e tem filhos menores. O Poder Judiciário vai precisar homologar esse acordo. Não tem conflito, mas tem participação do Poder Judiciário. E por que tem participação do Poder Judiciário? Principalmente para que ele verifique como aquele acordo está em relação ao direito, à legislação, à Constituição e à preservação dos interesses daqueles menores. Então nós temos o Poder Judiciário aqui para validar, para fazer funcionar, para até nesse momento fiscalizar de alguma maneira a aplicação do ordenamento jurídico, a realização do direito. Da mesma maneira, em algumas situações, você pode ter, por exemplo, uma lei criada pelo Poder Legislativo que você entende que ela não está de acordo com a Constituição. Quem é que vai poder dizer a lei está de acordo ou não está de acordo? É o Poder Judiciário. Por quê? Porque o que o Poder Judiciário faz? Ele interpreta e aplica o direito, né? Através de uma fundamentação. Então, basicamente, dessa aula de agora, o que você tem que saber? Que quando a gente fala em separação de poderes, eu estou falando das diversas funções que o poder, né, que o Estado exerce, e eu vou diferenciar elas em três, normalmente em três. Sempre em três? Não. Tem que lembrar que lá na nossa primeira Constituição, a Constituição monárquica, nós tínhamos 4 poderes e o poder moderador. Mas no momento, e em regra, nós temos 3 poderes. Que poderes são esses? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário.
O poder executivo faz o quê? Executa. Mas é muito mais do que isso. Na verdade, ele gerencia os recursos, ele arrecada os tributos e ele gasta criando políticas públicas. Bem como ele cuida também da segurança. E o poder legislativo legisla. E o que significa isso? Significa que ele vai identificar aqueles assuntos que precisam ser regulamentados, vai propor isso, vai discutir isso e depois vai exarar um texto, uma redação a respeito daquele assunto que vai vincular a conduta de todos os cidadãos, de todos os administrados, de todos os indivíduos que vivem naquela sociedade. E nós temos ainda o poder judiciário, que faz o quê? Julga. E o que significa isso? Ele interpreta e ele aplica o direito, né, nas situações ou de dúvida, ou mesmo em situações em que não existe uma celeuma, uma briga, mas em que é necessário afirmar, aplicar o direito, tá certo? O judiciário faz isso com fundamentação jurídica. Lembrando que ele é o único que não detém a tal legitimidade democrática, porque não é eleito a partir de eleições populares, né? Ele não é votado, ele chega lá mediante a participação em um concurso público. Tudo bem até aqui? Então, para essa aula de agora, é isso que vocês precisavam saber. Nós vamos ainda falar mais um pouquinho sobre separação de poderes na próxima aula, tá? Porque nós vamos trabalhar com as funções atípicas. Então, se você estava pensando, eu vou acabar meu estudo hoje com essa aula, melhor não. Melhor você acompanhar essa aula e já acompanhar a aula seguinte, que vai tratar ainda de separação de poderes, que daí você já mata esse assunto de uma vez só. Senão depois você vai ter que outro dia voltar nesse assunto. Aí não é legal, aí não vale a pena, aí rompe aí a frequência do seu estudo. Tá certo? Então, muito obrigada por você que ficou aqui até agora. Nós vamos continuar falando sobre princípios fundamentais na próxima aula. Um beijo. Gostou? Dá aquele joinha. Não gostou? Vai dar aquele... Como que chama joinha virado para baixo? Não sei lá, negativo, né? Tem pergunta, escreve aí. Tem comentário, escreve aí. Quer xingar, xinga aí. Não tem problema. Com todo o respeito, dentro dos limites da sua liberdade de expressão. Era isso aí. Beijo. Tchau, tchau.